Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. Hoje eu quero trazer uma pequena palavra falando sobre a salvação. Então, eu chamo a vossa atenção acerca da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 23 até o versículo 25. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que depositam toda a sua fé em Jesus. Muito bem, amados. Então, eu quero vos falar acerca da salvação mediante a graça. O que é a salvação pela graça? A salvação pela graça é a forma como Deus nos livra da condenação do pecado, sem mesmo nós merecermos. Nós não merecíamos, nem temos que pagar por essa salvação. Na verdade, não podemos alcançar a salvação pelo mérito, nem há como comprar a salvação. Então Deus nos oferece a salvação de graça. Nós tínhamos uma dívida impossível de pagar, porque era a dívida do pecado. E a palavra de Deus diz que todos pecamos. E por sermos pecadores, merecemos o castigo. E o preço do pecado é a morte. É a eterna separação de Deus. Ninguém consegue pagar por todos os seus pecados. Não há como sermos libertos dos nossos pecados, porque o vil metal não tem poder para Deus. Ninguém consegue ficar livre do pecado ao ponto de ficar completamente puro e sem a condenação. Isso é impossível, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. O pecado, ele tem um preço muito alto, é a morte eterna. Mas a misericórdia de Deus é manifesta gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Pois o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus, Ele nos ama, Ele nos amou. Ele não quer que nós venhamos nos perder para sempre. O grande amor de Deus
não quer que nós venhamos nos condenar eternamente. Por isso, em sua grande misericórdia, Ele manifesta a sua graça. Ele, o Eterno, Ele decidiu pagar o preço do resgate, porque nós havíamos sido sequestrados por um arqui-inimigo de Deus. Quando Adão pecou, todos nós ficamos debaixo do domínio do pecado. Fomos sequestrados, nossa vida pertencia ao arqui-inimigo de Deus. Então o Eterno, Ele decidiu pagar o preço. Ele enviou o seu único filho, Jesus, que não tinha nenhum pecado, para morrer em o nosso lugar. Em Romanos capítulo 3, ele deixa bem claro que na cruz Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Então não precisamos mais pagar por ela. Basta acreditar que em Cristo agora nós fomos reconciliados com Deus. Podemos dizer que somos salvos pela graça. A salvação é pela graça, porque Deus não exige nada para merecermos a salvação. Não precisamos fazer nenhum ato de bondade, nenhum ato heróico, nenhuma penitência para sermos salvos. Basta ter fé, basta crer. Crer que Jesus pagou o preço, que o sangue do Senhor Jesus foi o suficiente para nos libertar de todos os pecados. Então Deus, em sua graça, Ele oferece a salvação a todos gratuitamente. Pessoas boas ou não são convidados a participarem da graça de Deus. Tanto as pessoas boas quanto aquelas que não são boas, Deus está chamando. Ele está chamando para deixarmos de ser ruins, para não desprezarmos a salvação que Ele está nos oferecendo. Então, tanto os bons quanto os ruins não são desprezados. Não são desprezados em relação a Deus. Todos estão na mesma situação. E todos recebem a mesma oferta, sem custo. Tudo o que temos que fazer é aceitar. É aceitar pela fé a salvação. Aceitar pela fé aquilo que nos é ofertado gratuitamente. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então ninguém, por melhor que seja, por mais bondoso que seja, ninguém é capaz de libertar-se do pecado se não passar pelo caminho da vida, se não trilhar o caminho da vida, se não aceitar a salvação ofertado por Deus a cada um de nós gratuitamente. Assim, ninguém tem motivo para se achar superior a outros, porque foi Jesus que fez o trabalho. Foi Jesus que conquistou a salvação por todos nós. Nossas obras não têm valor diante de Deus para salvar a nossa vida. Nossas obras não podem salvar, porque as nossas obras são imperfeitas.
Somente Deus é perfeito e somente Ele pode nos aperfeiçoar. Então, a graça é ofertada por Deus para cada um de nós. Graça é responsabilidade. Então, qual é a nossa motivação para fazer o que é certo? Se nós cremos em Jesus, cremos que em Jesus Deus perdoou todos os nossos pecados, então podemos continuar a nossa jornada, mas não podemos continuar pecando sem nos preocuparmos. Nós temos que abandonar o pecado. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, para dar vida a cada um de nós, para trazer salvação para a nossa alma. O pecado, ele nos afasta de Deus. E antes nós vivíamos subjugados. Havíamos uma separação entre nós e Deus. E para romper essa separação, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, ao ponto de morrer por mim e por você. Então quem é salvo pela graça de Deus, ele fica purificado do pecado. E agora deve ter uma vida diferente. Quando alguém acha que pode continuar no pecado e também viver na presença de Deus, está enganando a si mesmo. Quando alguém acha que pode continuar praticando o pecado sem querer mudar, é porque a salvação não tocou o seu coração. A salvação é pela graça. E essa pessoa que se nega a aceitar essa salvação mediante a graça, ainda não entendeu o que é salvação. Então, amados, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2 está escrito assim: então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? O versículo 2, o apóstolo responde: de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Então nós temos que buscar a nossa libertação completa. Deus, ele tem boas obras preparadas para você e para mim. Boas obras preparadas para nós fazermos. Não somos salvos pelas obras, mas as boas obras são um sinal de que já fomos salvos. A graça de Deus nos salva. E a graça de Deus nos capacita a fazermos sua vontade. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para concluir, então, meus irmãos, eu quero dizer que ao entregarmos nossa vida a Cristo, o pecado não pode mais exercer domínio sobre nós. Porque quando entregamos nossa vida a Cristo, Ele nos purifica com seu sangue. E o sangue de Cristo serve
como uma barreira, como um produto que fosse capaz de segurar a mancha do pecado para não nos tocar. Então o sangue de Cristo tem esse poder. E o pecado não pode mais exercer domínio sobre você, sobre mim, pois nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a graça que nos salva, mediante a fé. A graça é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Verbo de Deus. É a palavra de Deus. Ele é aquele que foi morto pelos nossos pecados. Ele é a garantia de que um dia estaremos diante do Eterno, prestando conta dos nossos atos. A salvação foi ofertada gratuitamente a mim e a você. Agora nós precisamos, a partir da hora que formos tocados pela graça, trilhar esse caminho, não desviar dele nem para a direita nem para trás, aliás, nem da direita nem para a esquerda, e não retroceder para trás, porque devemos avançar. É por meio da fé que alcançamos a salvação, é pela graça que somos salvos, mas é mediante a fé. O Espírito Santo de Deus só conhece a voz da fé. Ele só conhece a presença da fé para operar milagres em nossa vida. Que Deus vos abençoe, amados. Que o Senhor permita a você ser tocado pela graça, pela misericórdia de Deus. Graça e paz para todos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este foi a mensagem de hoje, buscando a sabedoria.